distantes também, indo de alguma maneira essa lição, que é uma lição bastante importante, que nós vamos estar tratando nesta noite. Eu preparei ali alguns slides, não sei se foi ser possível, se deu certo. Olha, glória a Jesus, né? Já melhorou, já melhorou. Os irmãos não ficarem muito perdidos. O tema da lição, ele é um tema um tanto quanto, vamos dizer assim, coloca a gente na parede, né? Quando ele diz assim, quando o crente não ora. Agora, alguém um dia falou assim, o crente que não ora. Eu não acho que exista crente que não ora. Eu acredito que nós oramos é pouco. Porque orar, todos nós oramos, nem que seja uma oraçãozinha rápida para alguma coisa, nós fazemos essa oração. O grande problema é que quando nós deixamos de orar, nós deixamos de estar apercebidos das coisas que vão acontecer. Quando nós oramos, nós mantemos uma comunhão com o Senhor de maneira tal que quando Ele fala, a gente já sabe do que Ele está falando. Por exemplo, nós oramos para que Jesus salve Vila Franca de Xira. Para não dizer Portugal, Vila Franca de Xira. No dia que o Senhor tocar em você, para que você vá até o presidente da Câmara e diga umas verdades para ele, segundo a Bíblia, talvez você faça igual a Jonas, fuja. Porque é muito fácil, muitas das vezes, nós colocarmos Jonas numa condição de um homem covarde. Porque muitas das vezes o nosso psicológico, o nosso ser interior, ele vai lutar contra as coisas de Deus, nós mesmos. Nós mesmos. Porque quando nós estamos orando por algo específico, quando surge na nossa vida, muitas das vezes a gente fica assim, até sem saber se é verdade que Deus está fazendo. Mas o caso aqui de Jonas, ele traz um assunto aqui muito interessante. Quando nós lemos ali o texto áureo, está ali, está lá em Josué capítulo 9, ali não foi algo precipitado, porque Deus já havia falado para Josué tudo o que ele deveria fazer. Mas você sabe que quando a gente está indo assim muito naquela visão de Deus está sendo comigo, pode vir o que vier, ou o que aconteceu com Josué, nem perguntou a Deus se podia fazer aquela aliança que fez. Depois subiu dentro dele uma ira, quando descobriu que aquilo tudo era falso, e fez daquele povo rachadores de lenha e tiradores de água. Ou seja, botou eles para trabalhar para o povo de Israel, pelo fato de ter sido enganado. Mas poderia não ter sido enganado, se tivesse consultado ao Senhor. Nós temos um problema muito sério, que quando achamos muitas das vezes que tudo está caminhando bem, é porque Deus está no negócio. E nem sempre Deus está no negócio. Nem sempre. Muitas das vezes as coisas estão caminhando bem, porque Deus quer saber até onde você vai, para perguntar a Ele se aquilo é realmente o que tem que ser feito. Nós temos um problema nisso aí, porque nós encontramos, esses dias para trás eu estava vendo uns irmãos num determinado grupo, questionando aquela questão, ou verificando aquela questão se é vontade de Deus, não é a vontade de Deus, fazemos a vontade de Deus, não fazemos a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Aí eu pergunto, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que toda a humanidade se salve, ponto. Todos vão se salvar? Nós sabemos que lá atrás muitos não se salvaram, e para frente também muitos não vão se salvar. Porém, não deixa de ser a vontade principal de Deus. Todos se salvam. Essa é a vontade de Deus. Então, quando nós começamos a olhar um assunto como esse, nós vamos ver aí no slide de número 2, ou melhor, volte lá, por favor. Por exemplo, a falta de oração na vida dos crentes faz com que nós tomemos decisões precipitadas. Essas precipitações, irmãos, é que podem trazer sobre nós dores.
E a Bíblia diz um negócio que eu acho interessante, que ele diz assim, do que é que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Não, a gente não tem o que se queixar de Deus, irmão. Você não tem o que se queixar de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você, para o Senhor salvar um homem que nem eu, e você, olha, só sendo Deus. Só sendo Deus. Porque se fosse eu, olha, não tinha muita gente na terra, não. Mas Deus teve misericórdia desse pequeno homem aqui, salvou. Sou falho, tenho erros, às vezes me enervo. E me corrija se tiver alguém aqui que não se enerva. Olha, você já está apto para morar no céu hoje. E não precisa nem orar muito, é só falar, Jesus leva, tu já vai agora. Porque se passar um segundo, tu estraga. Então, nós temos falhas. Mas o que eu louvo a Deus é que Ele olha para as nossas falhas, supera as nossas falhas, fazendo de nós pessoas novas, transformadas para a glória de Deus. No slide 2, por favor, ele vem mostrando alguma coisa ali ligado. Olha, o crente que não ora, ele não cresce espiritualmente. Interessante, que a oração, irmãos, ela nada mais é do que, vamos dizer assim, o adubo, que a expressão é boa, para você fazer a sua fé crescer. Porque a minha fé, ela vai crescer, segundo a palavra de Deus diz, pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a minha fé cresce. Por exemplo, eu escuto o irmão contando um testemunho aqui do que Deus fez. Aí eu me encho de graça e falo assim, o Senhor vai fazer na minha vida também. E se não for igual, vai ser pelo menos parecido ou melhor. Porque Deus vai fazer. Agora, se eu não escuto nada, aí é complicado. Por quê? Olha, eu vou dar um exemplo para você. Estava pastoreando a minha primeira igreja. Tem uns aninhos isso. E eu lembro muito bem que um jovem da nossa igreja, jovem é coisa terrível. Ele chegou na nossa igreja e falou assim, chegou assim para mim e falou assim, pastor, olha, tem um rapaz aí, eu falei de Jesus para ele, ele quer vir na igreja. Eu falei, tá bem. Só tem um problema. Eu falei, qual é o problema? É que ele estava devendo para o traficante pegou uma arma, deu para ele matar um homem, para pagar a dívida. Como ele não pagou, eles agora querem matar ele. Eu falei, e daí? Não, eu quero trazer ele na igreja. Eu falei, então traga, só que não conta essa história para ninguém. E ele veio para a igreja, o moço sentou lá. Durante o culto, foi ministrada a palavra, aquele moço aceitou Jesus e veio para frente, aceitou Jesus, chorou e tal. Acabou o culto. E você sabe como é que é os crentes, acaba o culto, ninguém quer ir para casa. Dá vontade de começar de novo. E aí estava tudo ali, de repente, corre um lá da porta da igreja para dentro. E fala, pastor, olha o moço está aí fora. E o bandido está aí querendo matar ele na porta da igreja. Eu falei, tá, olha, vamos ver como Deus vai agir. Fizeram uma roda em volta do moço, pegaram uma arma, encostaram na barriga dele e iam matar ele ali na porta da igreja. E aí ele falou assim, olha moço, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser me matar pela dívida, você pode até matar. Mas eu saí dessa igreja agora, recebi uma palavra ali, e aquela palavra diz que se eu morrer hoje, eu vou morar no céu. E você vai para onde? Aquela roda abriu, irmão. E o rapaz saiu ileso. Na porta, começou outro culto. Agora, se a igreja ora para que Jesus salve, se prepare, porque de tudo vai entrar. Vai entrar de tudo, irmão. Agora, se nós não oramos, nós vamos nos assustar quando começar a acontecer as coisas. Por exemplo, quando nós estamos falando sobre esse assunto, o crente que não ora, ele não cresce espiritualmente. Por quê? Por causa que ele não cria intimidade com o Senhor, para poder saber o que o Senhor pensa. Eu não sei se você já fez essa pergunta para o Senhor, e eu vou te desafiar a fazer essa pergunta hoje. Você já chegou para o Senhor e falou assim, Senhor, eu te conheço, mas o Senhor me conhece? Porque naquele dia o Senhor vai falar assim, ó, eu não vos conheço. Você já parou para perguntar para o Senhor se Ele te conhece? Já parou para perguntar para o Senhor se você está dentro do projeto e do plano dEle?
Porque a gente tem aquele hábito, irmão, de orar para Deus fazer. E muitas das vezes a gente tem que parar e refletir e falar: Senhor, como é que eu estou diante de Ti? Como é que é a minha vida? Se colocar uma balança aqui hoje, qual lado vai pesar mais? O seu homem espiritual ou o seu homem natural? O que vai pesar mais em nós? E quando ele vai falando sobre isso, ele fala ali, ó: Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Quando você não ora, colocando as suas questões diante de Deus, é porque Deus não é primazia para você. Não é primazia. Porque se fosse, irmão, até para comprar 1 quilo de arroz, você ia perguntar para o Senhor: Senhor, é esse arroz mesmo? Posso comprar desse? Até isso. A gente não tem esse hábito de fazer esses questionamentos com o Senhor. Às vezes a gente vai no mercado, vê lá o que a gente quer e tal. Mas a nossa vida, em tudo, irmãos, nós temos que pôr ela diante do Senhor. Em tudo que nós vamos fazer. Até convidar alguém na tua casa, você tem que orar a Deus. Porque, infelizmente, há muita gente por aí que não serve para entrar na sua casa. Serve. Isso nós temos que orar ao Senhor. Agora, ele diz ali ainda assim, ó: não aprende a confiar no Senhor. Se você não ora, você não aprende a confiar em Deus. Olha, há uns anos atrás, já vai uns anos nisso, existia um presidente do Brasil chamado João Figueiredo. Esse João Figueiredo era no tempo do militarismo. Esse homem colocou uma condição diante do governo do Brasil e dentro do Brasil e disse assim: olha, ele investiu nas culturas, na agricultura, e ele falava assim: olha, plante que o João garante. E as pessoas, olha, começaram a plantar de tudo que tinha direito. Muita gente se deu mal, mas baseado numa palavra: plante que o João garante. Um homem, irmãos. Agora, quando Deus fala, eu garanto para você que Ele garante o que Ele fala na nossa vida. Ele garante. Porque, na verdade, irmão, nós temos que entender que o dono de todas essas coisas, o dono desse mundo, é o Senhor. Não existe ninguém maior do que Deus. As coisas podem estar difíceis, mas não existe ninguém melhor do que Deus para resolver para você. Ah, pastor, eu queria um emprego novo. 2 coisas. Ora. Segunda coisa, procura. A gente fala assim: ah, Deus vai abrir uma porta. Tá bem, mas tu está pelo menos perto da parede? Para Deus abrir a porta para ti? A gente não se move. Quer que Deus faça por nós aquilo que é para nós fazermos. A minha função é orar e confiar que Ele vai fazer milagre. E Ele vai fazer. Agora, quando a gente olha para isso, vamos lá, seguindo aqui. Slide outro, olha aqui, ó. Quando o homem ora, mas não obedece. Esse é um ponto da lição muito interessante. Você sabe que nós precisamos compreender que orar e obedecer a Deus é diferente. Era a condição de Jonas. Não vou dizer para você que Jonas era um homem de oração. Eu não mostro isso. Mas também não vou dizer para você que ele era um homem que fazia tudo o que Deus queria. Não. Mas a gente vê que Jonas, ele desobedeceu. Agora você já olhou lá para trás que já teve outros desobedientes? Só Jonas. Você olha, por exemplo, o caso de Adão e Eva, desobediência. E onde Adão e Eva foi? Foi tentar se esconder de Deus. Olha. E onde Jonas foi? Tentar se esconder de Deus. Adão e Eva foi atrás de uma árvore, de uma moita, seja lá do que for. Jonas foi andar de submarino. Foi levado ao fundo para poder obedecer a Deus. E eu digo para você, tem muita gente que às vezes chega no fundo para poder obedecer a Deus. E obedecer a Deus é o primeiro ponto que nós temos que ter. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque no temor está o obedecer ao Senhor. Está o obedecer. E eu vou dizer mais. Nós podemos estar todos aqui em 2 condições. Primeira, em obediência ao chamado da EBT. Segunda, em obediência ao pastor, porque se ele aparecer aí, vai dizer: não, ele não veio no culto e tal.
Não. Você tem que estar aqui em primeiro lugar em obediência a Deus. Segundo, porque você tem desejo de aprender a palavra de Deus. Terceiro, para você não sair daqui assim sem saber o que está acontecendo. Não, você veio aprender como ouvir e obedecer a Deus. Porque, irmão, você que já tem filhos, sabe como é difícil filho obedecer. Fala aí. Tem filho que é só misericórdia. Ele é difícil de obedecer. E nós não somos diferentes. Tem alguns de nós difícil de obedecer com Deus. E aí Deus começa a fechar algumas situações nossas, para que nós possamos entender o caminho que temos que andar. Olha lá, Jonas desobedece a Deus. Depois, Jonas foge da presença de Deus. Depois, Jonas é jogado no mar. Olha, veja só, como é que Jonas sabia que se fosse jogado no mar, ia acabar tudo? Fala a verdade. Ele podia dizer assim, ó, eu não faço a mínima ideia do que vocês vão fazer. Dá seu jeito aí. Não, ele falou assim, ó, se me jogarem no mar, vai passar tudo. Voz de profeta nessa hora. Por quê? Profeta que já sabia o que estava fazendo de errado. Ele dá essa palavra, se for jogado, para tudo. Será que é assim? Isso quer dizer que muitas das vezes, na prova da desobediência que nós estamos vivendo, nós sabemos aonde temos que ser tratados. Nós sabemos, irmão. Ah, pastor, Deus não faz, Deus não age, não está acontecendo nada. É, mas começa a olhar para trás e tu vai ver aonde precisa ser tratado. E aí você vai ver como Deus vai trabalhar pela sua vida. Porque a grande verdade é essa, irmão. A questão de desobediência é algo assim fundamental. Fundamental. Olha, eu vou te dar um exemplo clássico. Jesus era um homem de oração. Você acha mesmo que ele não sabia quem era o traidor? Quando ele diz assim, ó, um dos que estão comigo aqui há de me trair. Ele sabia para que ele estava mandando o recado. Aí ele diz assim, aquele que põe a mão no bocado molhado comigo é esse que vai trair. Estava lá o homem lá, o Judas lá. Aí Judas falou assim, sou eu, Senhor? Ele falou assim, tu disseste. E ficou só no ouvido. Porque os discípulos não falaram coisa alguma. Pode ver, ninguém se levantou. Ô Judas, o que vai fazer? Não, ninguém falou nada. Mas no ouvido de Judas soou aquilo como uma trombeta. E tem que fazer depressa. Você vê? Para aquele que ora, nunca é pego desapercebido, irmão. Mas aquele que não ora, passa por processos difíceis. Processos difíceis. Você pode até orar pouco, como eu disse, mas você ora. Mas se está orando pouco, ore mais. Por quê? Para que você não fique desapercebido na hora que a tribulação vem sobre a sua vida. Não fique desapercebido. Às vezes as pessoas estão assim, olha, o mundo está assim, virando de cabeça para baixo, está todo mundo falando aí de guerra, rumores de guerra, sinais no céu e tudo, e aí eu pergunto para você, e daí? A gente sabe que tudo isso é sinais daquilo que o Senhor já falou para nós. Ah, mas outro dia, logo quando começou a guerra da Ucrânia, eu lembro que eu peguei uma passageira, e ela entrou nervosa no carro, logo cedo. Uma jovem entrou nervosa. Está muito nervosa. Não, porque começou a guerra na Ucrânia. Eu tenho um amigo ucraniano que está com a família lá. E aquele falar um monte de coisa. Eu falei para ela assim, pois é, você faz o que da vida? Ela falou assim, eu estudo direito, não sei das quantas. Falar lá sobre lei. Né? Olha que coisa interessante. Você sabia que tudo isso está escrito num livro? Isso aí vai acontecer e que isso aí é só o comecinho. Ela, como é que é isso aí? Eu falei, não, para que lado pende a sua fé? Ela falou assim, não, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Eu falei, pois é, né? E a Bíblia Sagrada? Você é uma pessoa que estuda direito, então você lê muitos livros. Até a Bíblia Sagrada é lida para poder defender no direito canônico a questão de matar ou não matar. Aí eu perguntei, e você já leu a Bíblia Sagrada nisso? Bíblia tem essas coisas. Eu falei, minha filha, tem mais informação do que você imagina. Então não adianta, amado. O governo, fulano, e dinheiro, e moeda, e marca do chip. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente começa a falar sobre alguns assuntos, aparece aqui na internet aqui para você
umas sugestões. Você acredita? Lá em casa a gente estava comentando sobre a viagem para Israel. E aí quando foi ontem eu abri meu telemóvel, estava assim, coisas que você precisa saber antes de viajar para Israel. Por quê, irmão? Porque isso aqui na tua mão mostra para você onde você está em qualquer lugar do mundo. Então a gente está entregue aí. Agora, se você orar, você não se preocupa com isso não. Porque Deus é que vai cuidar de você. Ponto 3. Deus, ele prejudica a si próprio. As pessoas se prejudicam a si próprio. Saber quando o crente deixa de buscar a direção, ele se prejudica a si próprio. E no ponto 3 ali, quando a gente fala sobre isso, fala assim, ó, a gente tem que se conscientizar de que, através da oração e do estudo da palavra, é que o crente é dirigido por Deus. Olha, se você estiver esperando um profeta pôr a mão na sua cabeça e dizer assim diz o Senhor e faça isso, olha, então a sua fé é vã. A sua fé é vã. Eu creio que Deus possa usar qualquer pessoa para fazer isso, mas eu não espero por isso. Eu espero que Deus fale comigo através da sua palavra. É isso que ele fala. Porque se essa palavra que não falar contigo, meu amigo, olha, então nada mais fala. Nada mais fala. Porque a palavra de Deus, ela é ímpar. Ela é totalmente diferente de qualquer coisa que você leia. Diferente. Agora, quando o crente não ora, já disse, ele não cresce, Deus não está em primeiro lugar, não é submisso ao Senhor, não reconhece Deus, não aprende a confiar no Senhor. Sabemos que a palavra-chave aqui é submissão, ou obediência, que também está ligado à submissão. E o ponto 1, nós já falamos ali sobre a questão do homem que não obedece. Agora, no ponto 2, diz assim, ó, deixando de buscar a direção de Deus. Deixando de buscar a direção de Deus. Obviamente, para você imigrar do Brasil para Portugal, você orou e não foi pouco. Porque se você não orou, vai começar a orar agora. Porque imigrar não é para todo mundo. Imigrar é muito complicado. É você deixar toda a sua cultura, entrar em outra cultura, se adequar, passar dificuldades, às vezes se organizar tudo novamente. Mas uma coisa é certa, se Deus está no negócio, você vai sair vitorioso. Ponto aí. Então nós temos que orar para termos nessa visão a direção de buscar a direção de Deus. Foi o caso de Josué, que por não orar, não consultar ao Senhor, foi tomado decisões imprudentes, e decisões imprudentes traz prejuízo. Traz muito prejuízo. Muito prejuízo. Você veja, eu admiro um homem chamado Nabote. Admiro aquele homem. A Bíblia fala muito pouco de Nabote, mas o pouco que fala é de uma propriedade assim extrema. Quando o rei foi querer comprar a horta dele, ele falou assim, olha, nas minhas palavras, não vendo, não troco, não alugo, não dou para ninguém. É herança do meu pai. Aí Jezabel faz o quê? Manda matar o homem para ele tomar conta o rei poder acabe ficar com a vinha. Mas a posição de Nabote era essa: eu não vou dar nada do que é meu. Por quê? Porque ele recebeu do Senhor, ele recebeu da sua família, ele recebeu do seu pai. Irmão, nós temos que aprender que para nós termos decisões sábias e certas, nós temos que entender quem nos deu aquilo que nós temos. Quem te deu? Quem deu a sua salvação para que você possa escorregar e voltar ao mundo? Quem foi que te batizou com o Espírito Santo para você desdenhar isso? Quem foi que orientou a sua vida até hoje para você olhar de lado? Não, você tem que saber que quem te deu isso foi o Senhor e é o Senhor que vai fazer. Ah, mas pastor, eu queria um carrão daqueles. Eu tenho um Opel 2005. Me leva para qualquer lugar. E não estou com dívida nenhuma. Gostaria de ter um carrão também, mas você já viu o imposto do negócio desse? Quando você vai fazer a revisão, você já viu o preço? Então, antes de você ter o carrão, peça a Deus também um empregão. Porque você vai ter que bancar isso tudo. Ou você vai orar depois a Deus para Ele te dar dinheiro para tu pagar as contas.
Não. Por quê? Porque quando eu busco em Deus, eu quero buscar em Deus condições, irmãos. Condições de poder crescer na presença do Senhor e não ser enganado pelas palavras que vêm de lá para cá, porque o Senhor vai falar no meu coração: olha, é mentira, olha, isso não é verdade, olha, anda por aqui porque eu vou te abençoar, olha, deixa de fazer aquilo lá que eu vou te ajudar, porque é assim que Deus quer caminhar conosco. Eu acho lindo Enoque, irmão. Enoque é uma expressão, um homem também que é curtinho na Bíblia, que diz lá que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Ó, o que era andar com Deus? Devia ser mais, porque já começa que a gente olhando lá para trás, era tanto Deus que tinha na terra, mas Enoque escolheu o Deus verdadeiro. Andava com ele e devia ter uns diálogos assim interessantes. Deus se agradou tanto de Enoque que levou para si. Levou para si. Aí eu vou dizer para você, e você pode dizer para mim: ô pastor, mas eu não quero morrer agora. Mas se for morar com Deus, qual é o problema? Às vezes, irmão, nós temos problemas aí, porque Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, mas nós temos outros projetos, diferentes dos projetos de Deus. Era o caso de Jonas. O projeto de Jonas, se Jonas fosse um homem que tivesse, eu fico pensando, Jonas talvez fizesse assim: Senhor, Nínive está terrível, algum dia tu vai ter que fazer alguma coisa. Só que eu acho que ele nunca esperava que Deus ia falar assim: pois é, Jonas, tu vai ter que ir lá fazer alguma coisa. E Jonas, ó, porque fala, não é assim que nós fazemos? Começamos a orar: Senhor, olha, aquela família, só a graça divina. Deus fala assim para ti: então vai lá e dá uma palavra lá. E você: não, mas tanta gente ali. Você já começa com desculpa. Quando nós olhamos para isso, eu começo a olhar dentro dessas questões que quando os cananeus, já foi falado aqui, trouxeram para o meio da congregação. Você já reparou que quando o povo de Israel saiu do Egito, diz a Bíblia que saiu o povo de Israel do Egito e mais um outro povo junto. Um outro povo que falou assim: esse povo todo vai sair, eu vou ficar aqui de escravo nada, eu vou nesse fala aqui. Foi junto e trouxe problemas para Israel. Porque existem situações, irmão, que a gente tem que se desvencilhar para nós podermos não ter problemas. Agora, olha só, quando ele diz ali, ó, por exemplo, o caso de Davi, não é? Segundo Samuel ali, Davi. O que Davi fez demais? Me conta. A parte do seu pecado, Davi nesse texto, ele mandou contar os homens de guerra. Ou seja, ele confiou na quantidade de pessoas que ele tinha, que ele podia sair para a guerra a qualquer hora, que não ia ter problema. E Deus, olha, taxou em cima. Naquele dia foram 70 mil pessoas que morreram, por causa de uma decisão errada. Eu preguei aqui para vocês uns dias desses aí sobre Gideão. Era só 300. E Gideão falou assim: Senhor, vou nessa não. Vou nessa guerra não. 300 homens? Não vou nada. Aí foi com 300 que ele ganhou. Davi foi contar os homens e morreram 70 mil. Por quê? Porque não confiou no Senhor, mas queria confiar no seu braço, nos seus valentes. Nós não podemos confiar nos valentes, irmão. Nós temos que confiar naquele que faz todas as coisas. Existem situações, às vezes, que a gente vê a mudança de vida. Quando a gente começa a orar, interceder para Deus mudar a vida de alguém. E Deus vai fazendo. Olha, por exemplo, a vida de Sara. Sara deu a sua serva para Agar, para Abraão. Isso todo mundo sabe. Agora, Abraão podia ter dito assim: eu tenho uma promessa de Deus, que é daí que vai sair, não é dali. Não, Abraão não pensou duas vezes. Foi gerar um filho onde não tinha promessa de Deus. E está aí o problema até hoje. Por isso que eu digo, a desobediência, ela já vem de muitos anos. Porque se Deus falou para você que é por aqui, irmão, não tente cortar caminho.
Não tente entrar por outro caminho. Não tente adiantar os passos para você chegar até o final, porque não vai resolver. Não vai resolver. Olha que Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo. Quando Sara, ou melhor, Abraão gera um filho com H, ele gerou quem? Ismael. Quem é Ismael? É o pai dos povos árabes, ismaelita. Está aí todas as nações árabes que saíram dali, Ismael. E olha a contenda que é entre judeus e árabes até hoje. Por causa de uma coisa que poderia ser evitada. Por isso que eu digo que as consequências, elas vêm. Se nós não abrirmos os olhos para entender o procedimento que Deus quer fazer em nossa vida, as consequências vêm. E ele diz ainda assim, olha, no ponto 3. Ponto 3 da lição diz assim, ó. Você vai ver ali já já. Buscando conselhos em outro lugar. Vamos lá. Acasias era um rei iníquo. Era o reinado da iniquidade. Não queria saber de Deus. Se dobrava diante de tudo quanto era estátua. Oferecia sacrifício. E quando ele se acidentou e se machucou no palácio, o que ele faz? Ele manda saber lá se Baal-zebub, ele ia ficar de pé. Quando os homens vão atrás de Baal-zebub, encontra com Elias e diz assim, olha, diga para ele, e da cama que ele levantou, que ele deitou, não levanta mais não. E mandou dizer para ele, aqui por acaso não tem Deus, para você buscar conselho lá fora? E aí eu pergunto, aqui na igreja não tem Deus, para a gente procurar conselho lá na internet? Aqui na igreja não tem Deus, para a gente procurar às vezes nos livros de horóscopo, tem muita gente amarrado com essas coisas por aí. Aqui tem Deus, irmão. E Deus, ele responde tudo o que você precisa. Eu não sei como pedir. Olha, não peça. Fale. Fale com o Senhor. A melhor coisa, irmãos, nós temos um hábito muito feio e nós só queremos pedir. Ah, mas o Senhor Jesus falou, pedir, dá-se-vos-á. Tá bem, olha. Mas às vezes numa conversa franca, Deus abre os céus sobre a tua vida. Deus abre os céus. E eu tenho experiência própria disso. Por que eu digo isso, irmão? Porque muitas das vezes nós queremos fazer de Deus numa distância tão longa. Temos que fazer uma oração daquelas tão compridas, para poder tentar explicar para Deus o que a gente tem no coração, como coisa que Ele já não soubesse. Mas quando nós chegamos diante do Senhor, vamos dizer um português nosso aqui, com a cara limpa, lavada muitas das vezes em lágrima, com o coração contrito e quebrantado, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração assim. Então, se eu passo por uma situação, porque eu estou em desobediência, eu tenho que buscar a Deus para entrar no processo da obediência. Se eu estou passando porque eu não estou orando, eu tenho que orar mais para que eu não tenha problema nesse sentido. E Deus vai trabalhar na minha vida. Porque o que acontece quando o crente não ora, como eu já disse, é que a gente acaba tendo problemas. Problemas. Olha só. Quando olha para Saul tinha mandado matar todas as feiticeiras, mas Samuel tinha morrido. E Saul estava em desgraça. E ele manda procurar uma pitonisa. A pitonisa, se você não sabe, era uma feiticeira que trabalhava em cima de uma mesa de 3 pernas. E ele manda procurar saber respostas ali. E quando ela vai ter com ele, pergunta, o que é que você está vendo aí? Eu estou vendo um homem como se fosse Samuel. A mulher já deu um desespero só ali. Por quê, irmãos? Porque quando vamos buscar informações ou respostas de Deus fora da direção de Deus, nós vamos ter um problema em cima do outro. Agora, quando nós vamos buscar em Deus, não importa se na madrugada, se pela manhã, se no almoço, se à tarde, se à noite, antes de dormir, conduzir no seu carro, não importa, embaixo de uma árvore, quando você parar, sentado no banco da praça, você olhar para o céu, fazer uma oração ao Senhor, você pode ter certeza, Deus vai resolver. Deus vai resolver.
Por que eu digo isso, irmão? Porque quando a gente olha para tudo isso, nós encontramos, por exemplo, Roboão. Roboão quem era? A filha de Salomão. Um homem sábio. Qual foi o segredo que diferenciou Roboão de Salomão? Salomão, além de pedir sabedoria a Deus, ele ouvia os homens que comandaram o seu pai Davi. E aí vai uma palavra para os jovens. Muita gente que acha que pessoas de idade não tem o que aconselhar, você está enganado. Ele ouviu aquilo e se deu muito bem. Mas Roboão, quando o povo veio ter com ele, falou assim: olha, diminui todo esse encargo sobre nós. Ele foi ouvir os mais antigos e não aceitou. Mas foi ouvir aqueles que cresceram no palácio e pesou sobre o povo um jugo maior, e aí houve a partilha do reinado. Por quê? Foi buscar conselhos em quem não tinha nada para aconselhar. Primeiro de tudo, quando você vai falar com uma irmã ou com um irmão, pedir um conselho, verifique primeiro se ele ora. Se ele é de oração, se ele é de estar no culto, se ele é de estar na Bíblia. Porque às vezes a gente quer buscar informações onde não tem. E aí nós complicamos a nossa vida. Vamos. Eu tive, e alguém talvez tenha tido assim, alguém que me acompanhou nos meus passos. Me acompanhou nos meus passos iniciais da fé. Para me ensinar umas coisas. Porque, irmãos, nós não podemos, de forma alguma, nos esquivar desta palavra. De forma alguma. Por isso, se você está orando pouco, dobre a sua oração. Ah, pastor, eu estou tranquilo, não está acontecendo nada. Então triplique. Porque por não estar acontecendo nada, não quer dizer que está tudo tranquilo. A guerra está montada, a guerra está feita, a guerra está em cima de nós. E muitas das vezes, nós somos afligidos. Eu olho para Davi, eu acho interessante aquela cena quando Davi chega diante de Golias, peita Golias e diz assim: quem é esse incircunciso para tratar contra o Deus vivo? Pergunto para você, ele orou? Para dizer aquilo? Não, ele simplesmente orou e foi encarar. Agora, quando ele desceu ao ribeiro para pegar as pedras, eu acho que ele fez uma oração daquela: Senhor, se não for essa, é com essa. Me ajuda aí, ó. Me ajuda, porque essa aqui está bem pontiaguda, essa aqui está menorzinha. Ele foi escolher, diz a Bíblia que ele escolheu 5 seixos, botou no surrão e foi enfrentar o... Por quê, amados? Porque nós temos um momento que nós temos que fazer aquela oração de 5 minutos rápida para Deus resolver uma situação nossa. Mas por que nós conseguimos ver Deus resolver? Porque eu já venho trazendo uma vida de comunhão com o Senhor. Era o caso de Davi, quando tinha que enfrentar o leão, o urso e tantas coisas no meio do deserto. Ele estava ali em comunhão direta com Deus. Ele dependia de Deus, irmão. Dependia contra os ladrões das ovelhas, contra os lobos, contra os animais que vinham no frio da madrugada. E pode ver que muitos salmos ele escreveu ali, ele cantava. E aí eu digo para você, irmão, se você não sabe cantar, comece a cantar, louvar a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para a tua vida. Grandes coisas. E nós vamos vivendo assim. Ah, eu não quero saber de oração. Então não se queixa de nada. Ah, eu preciso orar. Então você está começando a entrar pela porta certa. Por quê? Porque quando nós oramos, Deus vai falar conosco em todo o tempo. Amém? Nessa noite, quero que você tenha isso na sua mente. Fique de pé, faça favor. Tem um hino que canta assim: se eu orar, o céu vai se abrir. Coisa, né? Quer dizer, no hino, às vezes a gente canta e deixa de fazer. Por quê?
Porque muitas das vezes nós expressamos pela boca alguma coisa que não está no nosso coração. Mas quando nós começamos a expressar verdadeiramente o que está dentro de nós, e eu quero que você nessa noite, você tenha uma reflexão sobre a tua vida no seguinte sentido: Senhor, como é que eu estou? Como é a minha condição diante de Ti? Porque você precisa saber com o Senhor o que você precisa fazer. E é só Ele que pode te dizer. Amém? Graças a Deus. Passou.